Bom, hoje o nosso encontro vai ser dividido em duas etapas, né? Em dois grandes blocos, digamos assim. No primeiro, nós vamos nos dedicar a conhecer algumas ferramentas para a transmissão dos eventos online e suas formas de monetizar. Como é que a gente pode conseguir ganhar, né, alguma coisa com os nossos eventos. E a segunda parte, a gente vai falar de todas as etapas, né, de todas as tarefas que estão na etapa de pré-produção de um evento. E aí, dentro dessa parte, né, da preparação da pré-produção, a gente tem um ponto bem importante que é o plano de divulgação. E aí, para isso, a gente vai trazer aqui a Flávia Cavalcante, da empresa Comunicante, a empresa dela, que está fazendo a gestão das nossas redes sociais nesse projeto e em outros projetos também. E aí ela vai falar um pouco, com bem mais propriedade, sobre como que a gente deve trabalhar o plano de divulgação. Então, pessoal, o nosso segundo encontro é a pré-produção e temos essa pergunta aí para deixar a cabeça de vocês já borbulhando, né? Essa pergunta aí não é só em relação ao evento, né? Como a Andrea falou, vamos entrar também nas primeiras atividades da etapa da produção. E deixamos essa frase aí que é bem reflexiva também para o nosso encontro de hoje. Que é quem sabe o caminho, quem sabe o que quer e onde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar. Então, isso para saber que é muito importante a gente, em primeiro lugar, saber o que a gente quer. Ontem, quando a gente falou sobre o formato e a metodologia, que precisa ser pensado na fase da preparação, para que você justamente saiba qual a melhor plataforma que se encaixa, que melhor atende o seu tipo de evento. Então, se você ainda não sabe qual que é o formato ou a metodologia que você vai utilizar, eu dou uma dica que é pesquisar o que tem por aí, para ver o que está mais próximo do seu evento, daquilo que você pretende fazer, e ver como é que funciona, se está funcionando do jeito que você espera, se não está, se está melhor. Você vendo como é que as outras pessoas estão fazendo na rede, você também vai avaliar se aquilo que você pensou para o seu evento está funcionando ou não. E às vezes funciona melhor do que você esperava, ou às vezes faltou alguma coisa, você já anotem lá para poder no seu evento não fazer da mesma forma, né? Sempre melhorar aquilo que for possível. Em relação ao que eu vou falar aqui agora das vantagens e desvantagens dessas ferramentas, obviamente é a minha opinião pelo que eu venho trabalhando. Eu estou colocando elas aí, que são as que eu tenho utilizado mais. Mas existe, assim, uma infinidade de possibilidades, cada uma com alguns tipos de recurso mais desenvolvidos, outros menos, né? Então, por isso que eu falo, se você sabe qual é o caminho que você quer, vai ser muito mais fácil de definir a plataforma que você quer utilizar. O Simpla Stream que a gente está utilizando aqui é pela plataforma do Zoom, que já é associado diretamente no Simpla, sem a gente pagar nada a mais por isso. O Simpla, o que eu vejo de vantagem, então, retomando? Um controle maior de quem está participando do evento. E isso é importante para quê? Porque às vezes o patrocinador ele quer saber se você atingiu aquela quantidade de público que vocês falaram que ia atingir. Ou então, assim, eu quero um público que nem aqui no nosso caso, né? A nossa oficina foi pensada para um público de baixa renda. Então, a gente teve que colocar lá na nossa ficha de inscrição um termo, né? Não um termo, mas essa informação se a pessoa se autodeclara de baixa renda. Era exclusivamente? Não, era prioritariamente. Então, assim, a gente tem mais de 70% dos inscritos nesse público de baixa renda. Essa ficha de inscrição a gente mesmo que monta no sistema, então pode ter as informações que a gente precisar para prestar contas, ou então para o nosso controle, a gente faz um banco de dados que depois a gente pode se comunicar em outros projetos que possam ser similares ao que a gente trabalha, né? A gente vai comunicar vocês, isso é uma possibilidade. Então, enquanto produção é uma ferramenta que tem essa vantagem aí, que vai ser útil também a longo prazo, né? Outro ponto que eu vejo de qualidade, de vantagem,
é o contato que tem direto com a produção, quer dizer, quando a gente faz o nosso cadastro na plataforma, a gente já deixa lá um e-mail de contato, que é com quem a gente precisa ser um e-mail que seja acessado, né? Que o público, quando tiver qualquer dúvida em relação ao seu evento, quiser falar direto pela plataforma, ele já fala por lá mesmo. Uma outra vantagem que eu vejo é em relação ao custo. Ela já é uma plataforma que você que pretende cobrar algum tipo de ingresso para o seu evento, é possível fazer por ela, vocês já devem ter visto. Porém, é possível também fazer evento gratuito e sem ter que pagar nenhum tipo de taxa referente, né, a esse evento. Um exemplo, por que eu estou falando isso? Porque eu também pesquisei a plataforma Eventim, que também é uma plataforma com diversas possibilidades, porém, ela tem uma taxa mínima para funcionamento, que é muito alta. Então, o evento que eu estou fazendo gratuito, sem que eu não vou ter nenhuma renda, né? Obviamente, um evento que já está pago por um edital ou por uma captação de lei de incentivo, obviamente que eu não vou ter esse valor para eu pagar aquela plataforma. Então, não compensa. Agora, aqui pelo Simpla, pelo menos a gente não paga nenhuma taxa de funcionamento, nem para o Zoom e nem para funcionar assim, o que nos permite também oferecer a atividade gratuitamente. Agora sim, se for fazer com ingresso cobrando, a plataforma cobra, se eu não me engano, 10% do valor do ingresso, sendo que o mínimo aceitável assim, é de 2,50, se eu não me engano. Então, uma outra vantagem é que vocês podem criar diversos tipos de ingresso. Então, pode ser ingresso gratuito, colaboração, que a pessoa coloca o valor que quiser. Aí eu já vi, por exemplo, o ingresso master, né? Patrocinador master. Então, a pessoa que pode colaborar com um valor a mais vai dar, quem não pode também não colabora com dinheiro, mas com a presença, enfim. Então, tem essa versatilidade que é bem bacana. Outra coisa é a possibilidade de vocês criarem um evento, linkar um evento externo dentro da plataforma. O que é isso? Fiz um espetáculo, coloquei ele lá no YouTube. Aí criei um link lá no YouTube. Eu pego esse link e jogo dentro da plataforma do Simpla. Agora, por que isso pode ser interessante? Pelo motivo que eu falei, de controle do acesso. Você sabe quantas pessoas participaram, assistiram o seu espetáculo ou o seu show. Você tem esse controle de quem é que está ali. Então, a vantagem é por isso e porque você consegue trazer de outras plataformas, não é só o YouTube. Outra coisa também, coisa que vocês já estão vendo, né? Compartilhamento de tela, participação pelo chat, compartilhamento de som, de música, né? De vídeo, de vinheta. Que mais que eu posso dizer em relação a isso daqui? É um pouco padrão, tem outras ferramentas que também permitem isso daí, mas o controle do público que está assistindo. Então, se você tem uma atividade que é importante que o público apareça, você pode permitir que o público apareça, ou que ligue a própria câmera, ou desligue, ou ligue o próprio microfone, ou desligue. Isso é legal dependendo do evento que você tiver, mas é legal porque se você prefere que o público não apareça para não perder um pouco o foco, a atenção, você também pode controlar isso e tirar. E isso é bem interessante a depender do formato do evento. Tem a questão dos certificados, que é otimizado, né? A gente envia pela própria plataforma, podendo ser a nossa arte ou não, ou uma arte que já tem do próprio Simpla. Tem a vitrine do Simpla, que a gente percebeu que muitos dos nossos participantes das oficinas vinham pela plataforma do Simpla. Então, a pessoa está navegando ali, estava vendo um espetáculo e, de repente, chegou na nossa atividade, ou estava fazendo uma outra oficina e chegou ali, uma oficina parecida, às vezes, e chegou na nossa atividade, se inscreveu e participou e tal. E a gente de repente, não chegaria nessa pessoa através das nossas redes. Então, isso é bem bacana de estar ali visível, né, dentro dessa vitrine. Isso que eu falei de vocês terem um controle, é gerado uma planilha, assim, desses inscritos, dessas pessoas, é gerada uma planilha dentro do próprio sistema. E isso facilita também, isso torna bem prático aqui a nossa administração. E
O Zoom, como agora, por exemplo, a gente está gravando. Quando acabar aqui a nossa atividade, a gente desligar tudo, esse vídeo que é gravado, ele já fica direto aqui no nosso computador. Isso também é um ponto positivo, porque depois, se a gente precisar editar e trabalhar em cima desse vídeo, a gente já tem ele. E agora, partindo para as desvantagens, o que eu vejo mais como público, que é ter que fazer um cadastro, não é tão acessível, né, do ponto de vista de todo mundo poder ali entrar mais facilmente, porque precisa ter o Zoom instalado, por exemplo, isso às vezes dificulta o público, porque a pessoa não quer fazer o cadastro, coisas desse tipo. Mas você pode também, na hora que você vai criar a lista de inscrição, você pode colocar os dados básicos ali, nome, e-mail e foi, né? E também não tem muito como compartilhar o link. Você está assistindo aqui o evento e quer compartilhar com alguém para assistir agora, não vai dar, porque a pessoa precisa fazer esse cadastro. Então, no ponto de vista do público, que eu acho mais desvantajoso, digamos assim. E também tem um limite no controle da imagem. Eu não consigo controlar o que vocês estão vendo, né? Nesse momento agora, se vocês clicarem em cima aí no cantinho, tem no computador, no celular já é um pouquinho diferente, mas você pode escolher se você quer ver a tela de todo mundo que está na sala, ou se você quer ver só quem está falando. E aqui no meu caso, eu só consigo controlar o que eu estou gravando. Então, isso eu vejo como uma desvantagem para se trabalhar depois, e também porque se eu quero indicar o meu público para assistir uma coisa ou outra, eu preciso orientá-lo antes de entrar na sala, ou assim que entrarem na sala, para poder colocar as configurações da forma como eu acho que vai dar certo. Essa plataforma, eu sugiro, o que eu acho muito útil aqui, o que eu venho trabalhando, para oficinas, para aula magna, masterclass, são tipos de atividade que é importante, geralmente, a gente saber conhecer mais desse público, até para você preparar um conteúdo, né, que vai chegar. Então, precisa de mais dados. A gente já tentou fazer inscrição por Google Docs também, e fazer só a inscrição direto no Simpla, mas assim, acaba que fica mais prático fazer direto lá. Também já vi espetáculos teatrais, musicais. No Simpla, eu não vi muitos espetáculos que eu achei que utilizaram a ferramenta a favor do espetáculo. E a parte de música, eu prefiro outras ferramentas também. As outras que eu vou falar aqui, eu vou só pincelar porque elas já são muito próximas do nosso cotidiano, assim, elas também são muito intuitivas. A gente, pelo menos eu, assim, consumo bastante, que é pelo YouTube, né? Diversos shows, assim, eu acho que é a plataforma que melhor se encaixa nesse tipo. Também musicais e teatros, assisti bastante pelo YouTube. E acho que funciona, porque, como vantagem, eu vejo o fácil acesso, então qualquer pessoa com o link consegue acessar o conteúdo. E também, quando a gente está trabalhando, fazendo a transmissão, a gente já consegue subir o vídeo, né, que foi transmitido, e já consegue ir direto para o online, para o canal. Ou então você pode colocar como privado, aquela coisa, se você não quer deixar público na hora, né? Se você quer publicar só novamente depois numa outra, né, numa outra divulgação, você tem esse controle. E ainda você pode gerar uma legenda automática do seu vídeo no próprio YouTube e apenas corrigir, né? Porque quando vai automaticamente ele vem com diversos erros, então é importante dar uma corrigida. Como desvantagem, eu vejo justamente a falta do controle de quem está assistindo. Por mais que o YouTube gere gráficos, né, de acesso, de como é que foi, que parte do vídeo que as pessoas saem, tudo isso, você não sabe a qualidade desse público, quem de onde que ele está vindo, quem são essas pessoas. Então, isso tudo combinado com o patrocinador, por exemplo, você vai conseguir direcionar melhor para qual plataforma colocar o seu evento. O que eu acho que dá mais certo mesmo
dentro desse formato que a gente está falando aqui de troca com o público, seria mais para um debate, porque o público tá ali no chat o tempo todo e a gente consegue também interagir respondendo. E a forma de monetizar com o YouTube, que eu vejo bastante e que eu acredito que dê bastante certo, é quando a pessoa lança no chat um link de alguma dessas ferramentas de financiamento coletivo, né? Então, tem benfeitoria, o Catarse, o Apoia-se, apoia.se, se eu não me engano. Então, a pessoa faz uma campanha lá dentro e depois fica divulgando no chat o link dessa campanha para poder monetizar, né? E trazendo algum tipo de financiamento para o evento que ela está transmitindo ali. Então, é a opção que eu acabo achando um pouco mais viável para espetáculos e musicais também. O StreamYard, eu vejo o que eu vejo de mais vantajoso nele? A gente pode controlar a imagem que o público está assistindo. Você tem a opção de fazer ele gratuito, tá, gente? A única desvantagem é que fica aparecendo a logomarca deles aqui, que é esse patinho. Então, se você usa a versão paga, você tem mais possibilidades, né, de inserir outras imagens, de não ter a logomarca deles aparente. E aí, aqui no que ele está mostrando, se vocês repararem aqui embaixo, é o controle que a gente tem de mostrar. Por exemplo, aqui eu mostro uma única pessoa falando. Aqui eu mostro uma pessoa e mais duas, uma de cada lado. Então, se eu quiser só uma apresentação, a pessoa e uma apresentação. Uma outra questão, além de vocês poderem controlar a imagem que chega para o público, vocês podem fazer a transmissão do evento de vocês em diversas outras plataformas, como tá aí o YouTube, o Facebook, e isso amplia o público que você está atingindo, né? A outra questão é que você pode colorir aqui a forma como vai aparecer o nome das pessoas, colorir assim dentro de uma paleta de cor, né, que tem a sua marca, o seu evento, você pode subir a imagem que fica de fundo também. Os comentários que são feitos, seja no Facebook ou no YouTube, por exemplo, eles aparecem dentro da plataforma para você e para os seus participantes que estiverem online. Vou mostrar aqui, por exemplo, aqui no cantinho a gente tem um chat privado. Então, aqui a produção, a equipe técnica, né, que está ali trabalhando na live e os convidados podem conversar entre eles sem que o público veja. E tem um outro aqui em cima, que são os comentários, são os comentários que chegam lá do YouTube e do Facebook. E a gente pode tanto puxar para cá na tela, como vocês estão vendo aqui, o comentário da pessoa, né, para aparecer, como responder também por ali, né? Eu posso responder direto aqui. Então, às vezes é uma questão mais técnica, que tem alguém perguntando, eu, como produção, já vou lá e respondo ali, o link para... quer apoiar o nosso encontro? Clique aqui, coisas desse tipo, né? É um programa que eu mesma acabei assinando por algum tempo, porque valia a pena em relação aos trabalhos que eu acabei pegando por lá. E quando eu fecho algumas transmissões, eu já fecho logo o pacote para trabalhar com ele. Aí, é claro, um trabalho também junto com a equipe de design para fazer toda a arte que vai dentro do programa, enfim. Uma desvantagem, vou falar rapidamente das desvantagens dele, né? Que eu já falei, a questão de ter que pagar um valor, né, para melhor utilização, e também que as informações são em inglês, então quem não sabe, mas também é bastante coisa intuitiva e tem diversos tutoriais na rede aí para explicar mais sobre isso. Uma outra vantagem que eu esqueci sobre a monetização. Existe a possibilidade de, junto dessa questão que a gente estava falando da arte, de inserir um QR Code na tela. E isso funciona bastante. Eu tenho visto muito as pessoas colocarem aquele mesmo link lá criado do site de financiamento, né, fazer uma versão de QR Code para colocar na tela também tem funcionado.
E aí a gente vai chegar na parte da pré-produção do evento, né? Assim, a gente já escreveu o projeto, já colocou numa lei de incentivo, né? Já escreveu no edital, já conseguiu um patrocinador, já deu tudo certo. E agora a gente vai começar. E essas são, né, as atividades dessa etapa que a gente chama aqui de pré-produção. Aí como é que a gente começa? Com a assinatura do termo ou do contrato, né? Geralmente quando é um projeto que tem um patrocínio, ou então foi aprovado via edital, a gente tem que assinar esse contrato, né? Existem vários nomes, em alguns são termo de compromisso, termo de parceria, contrato de entrega de produto, por aí vai. Mas aí a gente vai assinar, vai mais uma vez observar todas as cláusulas, o que está dizendo, o que é possível fazer, será que eu posso remanejar alguma verba? Será que eu posso pedir prorrogação de execução, né? Então, observar tudo que tem ali naquele termo de contrato é muito importante. Pegar esse contrato, guardar com muito carinho, para se ler e reler, né? E se precisar, recorrer ao contrato para, enfim, reivindicar que alguma coisa seja feita ou realmente, olha, realmente, eu tinha dito que ia fazer isso, não fiz, vou fazer, né? Então, vamos ler com bastante atenção e enfim, bola para frente. Como é que a gente escolhe uma equipe, né? Então, a gente está aqui para falar, assim, o óbvio a gente sabe, que é o quê? Contratar pessoas especialistas, pessoas que saibam realizar determinada função. Isso basta? Não, gente, a gente não quer simplesmente trabalhar com pessoas que saibam executar a função. A gente quer trabalhar com pessoas que sejam compromissadas, pessoas que sejam éticas, pessoas que cumpram um cronograma, pessoas que tratem bem os participantes e os clientes. A gente não é só as competências técnicas que formam uma boa equipe, né? As competências interpessoais também são levadas em consideração. E à medida que a gente vai trabalhando, vai conhecendo pessoas que fazem determinada coisa, a gente vai fazendo o quê? A nossa cartelinha de pessoas que a gente gosta de trabalhar. Pode ser que uma pessoa que a gente gosta de trabalhar, que a gente sabe que ela tem as competências técnicas e essas competências interpessoais, digamos assim, essas habilidades interpessoais, elas cometam algum erro? Pode, porque tudo, né? Tudo pode acontecer quando a gente está trabalhando com eventos. Mas a gente, quando a gente, né, ao longo, né, dessa experiência, a gente vai adquirindo essa prática, né? E a gente vai trazendo para perto da gente as pessoas que a gente gosta de trabalhar. Outra coisa que é muito importante nesse momento da contratação de equipe, falando de evento online, é a sobreposição de funções. Mas o que seria essa sobreposição de função? Bom, por exemplo, eu tenho um técnico que vai ser responsável pela captação e a transmissão das oficinas. Se fosse um evento presencial, o técnico ia chegar lá com o materialzinho dele debaixo do braço, ia montar tudo, ia filmar, pronto. Mas aí a gente adiciona uma etapa que é a testagem, né? A gente precisa testar essa transmissão, testar a luz, testar a internet. E aí essa pessoa que vai fazer a captação e transmissão, além de fazer isso, ela vai precisar o quê? Ter um trato com o palestrante, né? Ela vai ter que assumir uma função que antes talvez poderia ter só um produtor artístico para fazer isso. Então, isso vai, além disso, tem mais essa função de ter um trato com a pessoa, né? De uma produção artística, digamos. E aí, quando a gente vai ver, o que a gente ia executar já está uma tarefa gigante, né? E aí a gente entra num dilema, cara, como é que eu vou precificar esse trabalho? Nesse novo formato, a gente se perdeu um pouco na hora de definir a nossa função, porque o produtor é muito isso, né? De ir fazendo e de ir resolvendo. A gente tem que fazer o evento acontecer, a gente tem que resolver. Então, muitas coisas que surgiram nesse um ano, digamos assim,
é, foram meio que aglutinadas na nossa função, né? Sem que a gente percebesse muitas vezes. Então, muitas vezes eu fechei trabalhos que eu tive que trabalhar muito mais do que eu costumava, né? Eu trabalharia se não fosse online, por exemplo. Então, o que que eu comecei a fazer? A calcular mais um trabalho por hora, porque eu comecei a perceber quantas horas eu estava me dedicando naquele tipo de trabalho. Então, isso para mim facilitou e deixou o valor um pouco mais justo, né? Tanto para eu poder oferecer o meu trabalho e tudo que fazia parte dele, quanto para quem estava pagando também saber o que estava pagando, né? O que eu poderia dar dentro daquele valor. Então, essa estratégia de pensar por hora que você está se dedicando a ele, principalmente nesse formato de home office, para mim é, foi a melhor opção, digamos assim, porque não, quando você está trabalhando no online, você não calcula só o momento que você está aqui de frente para a tela, não digo aqui eu agora, mas eu nos bastidores, na hora que o evento vai começar, cuidando de tudo ali. Não dá para calcular dessa forma, porque a gente tem um momento de teste com a pessoa que vai participar, a gente tem um momento, às vezes, que é com o design de tentar de solicitar as artes que vão entrar, ou como é que entra, como é que não entra. Às vezes você precisa tirar dúvida de alguma coisa que o cliente pediu, que você ainda não utilizou, então você vai dedicar um tempo seu pesquisando sobre aquilo ali. Tem a comunicação, às vezes, com os participantes. Então, depende, é muito importante definir e entender, principalmente, o que está dentro desse pacote que você está sendo contratado ou que você quer vender, digamos, né? Ontem a gente falou sobre a importância da contrapartida, né? Porque em alguns projetos a contrapartida é a execução da proposta que a gente mandou. Em outros projetos, a contrapartida são exigências que o patrocinador ou que o edital faz para além daquilo que a gente falou que é entregar. Então, nesse momento, ainda na pré-produção, é muito importante que as pessoas fiquem por dentro do projeto, né? A gente vai, lembra lá do resumo, do briefing, a gente vai apresentar esse projeto e vai falar das contrapartidas, e aí quem que vai ficar, vai determinar quem é que vai ficar responsável por observar se as contrapartidas estão sendo atendidas, né? Geralmente tem alguma coordenadora de produção que fica responsável por ter esse olhar, né? Ah, a gente está fazendo isso mesmo, está preparando isso, como é que a gente vai entregar? Então, essas reuniões, elas servem para isso, e aí depois também para os alinhamentos, né? Que a gente vai fazendo, vai batendo o cronograma, vai vendo se todo mundo fez a sua e está fazendo as suas funções. Quando a gente estava elaborando o projeto, a gente colocou um orçamento, né? Como que a gente elaborou esse orçamento? A gente pegou uma média dos preços praticados no mercado, a gente não fez a nossa cabeça, né? A gente foi lá, pesquisou, viu quanto é que as pessoas estão cobrando para fazer qualquer coisa, cada uma das coisas, né? Não qualquer coisa. E aí a gente vai solicitar os orçamentos atualizados e vai começar a contratar os serviços. Aí aqui também fica a mesma regrinha da contratação da equipe. Eu vou contratar só porque a pessoa é técnica, ela sabe fazer, mas ela vai entregar realmente, ela vai trabalhar de uma maneira agradável, eu vou ter que ficar ligando toda hora para cobrar, né? Enfim, aqui também a gente vai usar o critério técnico e o critério da adequação da maneira que a gente gosta de trabalhar no nosso projeto, né? E aí, depois de feito isso, o orçamento, a contratação, a gente vai mais uma vez bater aquilo que a gente falou que ia entregar, que a gente vai definir a programação e o conteúdo. A gente já tinha, por exemplo, quando a gente escreveu aqui o Produção na Veia, a gente falou que ia fazer uma oficina de produção de evento online. Mas quando chegou na fase da pré-produção, a gente foi se debruçar sobre isso. O que vai ter em cada um dos encontros? O que a gente vai falar? O que é importante? O que já foi
falado sobre isso? Como é que a gente pode falar de uma maneira diferente? A gente é um curso para alguém que já está no mercado ou para alguém que já está iniciando? É o momento que a gente foi definindo, alinhando essa programação e o conteúdo. Aí a gente traz, então, aqui agora para falar com vocês a Flávia, nossa amiga, Flávia Cavalcante, da Comunicante, que eu já tinha dito, que está fazendo a gestão das nossas redes sociais agora para esses projetos. O que a gente trouxe para esse encontro? Para ter um link da importância do marketing nessa divulgação do evento. A primeira pergunta que as meninas me fizeram é: tem diferença quando o evento é presencial e quando o evento é online? E não muito. A diferença é que quando o mundo está normal, você tem formas de divulgar, de usar o marketing para impactar as pessoas de forma presencial, que é um panfleto, um outdoor, essas coisas acabam tendo mais valor quando você tem a oportunidade de encontrar as pessoas. Uma vez que, mesmo com o mundo normal, a divulgação online nos últimos 5, 6, 8 anos, ela tem estado cada vez mais importante para você atingir seu público-alvo, acaba tirando essa diferença da divulgação física mesmo, como eu vim falar do marketing digital, acaba não tendo essa diferença. Então, eu trouxe aqui uns tópicos para falar com vocês. Obviamente que eu não vou conseguir me aprofundar em todos eles. Isso aqui é uma pincelada para a gente entender que tanto quanto todos os processos que as meninas estão contando aqui, que eu estava ouvindo aqui, e que realmente eu também trabalho com evento, a gente trabalha muito, porque tudo precisa ser acompanhado, tudo precisa ser pensado nos mínimos detalhes, com o universo online não é diferente. O marketing ele também. Por quê? Não adianta você fazer um evento que ninguém vai saber que ele existe, né? O que eu penso em trazer para vocês para essa conversa? Em primeiro lugar, que a divulgação do evento começa antes do evento estar no ar. Você precisa estudar o mercado, você precisa saber qual é o seu público-alvo para você definir quais são as formas de comunicação que você vai fazer para poder chegar nessas pessoas. Observar também se esse público é online, né? E se ele como todo mundo está online por causa da pandemia, como chegar nesse público? Eu vou até trazer um exemplo que a Isa acabou de falar aqui sobre o Mergulhos na Memória. Ele é um grupo de pessoas mais velhas que precisavam acessar a plataforma, e aí não adianta você ir no Twitter tentar falar com essas pessoas, né? Mas no WhatsApp, que é uma coisa que os nossos avós aí, os nossos pais, eles já vêm usando há uns anos, já é uma forma que ele está familiarizado para usar. Então, esse tipo de pesquisa é muito importante. Você definir, exemplo, alguns indicadores de público-alvo no quesito financeiro, se o seu evento ele tiver ingresso. Então, qual vai ser o lucro, qual vai ser o custo do meu ingresso. Então, esse é o tipo de cronograma que eu digo que ele já tem que começar sendo pensado no marketing antes do teu evento ir para o ar. Porque, você lá, como a Andrea falou, você tem que pensar no cronograma, você tem que pegar o orçamento, você tem que saber quanto vai custar o seu projeto. Mas muita gente esquece que essa parte também faz parte do cronograma financeiro, você saber, se você depende de tantos inscritos para o seu evento poder acontecer, para você poder ter lucro. Aí, depois de você pensar no seu projeto offline, para você ter, né, toda a divulgação, aí você começa a fazer o cronograma de marca mesmo, todo o passo a passo que você precisa fazer para montar o teu conteúdo e começar a contar a sua história, porque o teu evento ele é uma história, ele é uma marca. Então, por que ele existe? Quando que ele vai acontecer? Quem que está sendo convidado para esse evento? E etc. Por favor, ver se vocês conseguem acompanhar uma linha do tempo que a gente costuma fazer. Primeiro, o nome do evento. Tá? Nem sempre a pessoa que... Poxa, eu vou criar um nome do evento, esse show, essa palestra, essa aula, essa mostra, e ela vai se chamar tal. Às vezes a pessoa tem um nome e vai construindo o evento em cima desse nome, em cima desse storytelling, que a gente chama, que é, né, a construção da história dessa marca, desse evento. E muitas vezes
é, é uma construção que vai junto, tipo, qual é o assunto que eu vou falar, qual é o meu público e tal, e aí vai fazendo uma série de combinações de informação que leva. Aí criou um nome, você cria um logo. Por quê? Para você profissionalizar, você tem que ter uma marca, as pessoas têm que olhar o teu conjunto de informações ali, definir você e perceber você, né? E aí, junto com a criação do nome, o logo, vem um manual de marca. Esse manual de marca, ele é a combinação desses fatores que eu contei aqui para vocês, e também qual é a letra que eu vou usar, qual é a cor que eu vou ter. Essa cor, a variação dela combina com tantas outras para eu poder montar as minhas peças de divulgação. E aí a gente chama isso tudo de manual de marca. Inclusive, quando a gente fala de criar um manual de marca e criar, né, uma marca forte, um branding, também tem a ver com contar a história da sua marca, contar o propósito que aquele evento... Eu vou falar muito marca porque o marketing se aplica muito a isso, mas ao evento, né? O teu evento percebido como uma marca. Então, a história do porquê que ele surgiu, porquê que ele acontece, porquê que ele existe e porquê que você deve participar desse evento público, né? Também tem a ver, além de propósito, significado e etc., a linguagem. Porque quando você vai fazer um evento para jovens, um evento esportivo, um evento de música, a tua linguagem é muito mais coloquial, é mais divertida, né? Mais fã. E quando você vai falar fazer um evento, por exemplo, para medicina, você vai fazer um congresso, vai fazer uma mostra de literatura, você vai usar uma linguagem diferente. Isso tudo, ele está na construção da história do teu evento enquanto marca, tá? Passando essa fase, você já tem tudo na mão, já tem seu logo, já tem seu nome, já sabe a hashtag que você vai usar, já sabe se o teu público ele é um público adepto de emoji, por exemplo, numa legenda. Até isso você pensa, porque tem marca, tem assunto que você está falando que não cabe colocar um emojizinho piscando o olhinho, né? E tem outros que você pode botar 1000 corações de legenda que vai ser muito bem percebido e vai criar uma identificação com o seu público-alvo. Aonde eu vou divulgar? O meu público está no Twitter, meu público está no WhatsApp, meu público está no Facebook, ele está no Instagram, ele precisa de um site, nem que seja um site de uma página só, que a gente chama de landing page, depende. Então, hoje, nessa conversa rápida aqui, eu não consigo entrar nesse detalhe com vocês, mas ele é muito intuitivo nesse caso de tipo, aonde está meu público? Toda aquela pesquisa de mercado que você faz lá no início, ela te responde um pouco dessas perguntas, porque hoje, por exemplo, o Facebook ele já não é mais considerado uma rede social para pessoas jovens. O Instagram, sim, o TikTok, sim, o Twitter, então, para coisas rápidas, nem se fala, ele é considerado uma rede social mais cool. Então, se você está fazendo, sei lá, um evento sobre uma mostra de artistas, por que não está lá? Por que não está onde essas pessoas... E perceber quais são as plataformas, escolher 2 ou 3, aonde você vai falar. Também tem a ver. Por quê? O Twitter, vocês sabem que ele só tem 140 caracteres, então ali não é uma rede social de imagem, é uma rede social de texto. Ali você vai falar pílulas de informação sobre o seu evento. O Facebook, ele é uma rede social visual, mas que o texto tem muito valor no Facebook ainda. Então, ali você pode contar uma história maior sobre você pode explorar mais a descrição do evento, a descrição de etapas, porque aquele público que está ali, ele vai curtir. O Facebook, o Instagram, ele já é uma rede social que hoje ele valoriza uma imagem muito bem feita e as informações, elas até podem ser longas, né? Tem público para legenda longa, tem público para legenda mais breve. Portanto, você tem que criar uma estratégia de divulgação de que as 3 primeiras linhas já mostra que veio. Por que você fez aquele post ali? Para a pessoa não sair ali fazendo a rolagem da tela e não parar para ler o que você está divulgando. Tá? E aí, por isso que cada plataforma... Se você escolher uma só, tudo bem. A gente aqui mesmo no Grupo Pensar, a gente faz no Instagram e no Facebook, e o Instagram ele performa muito bem.
Muito bem. Não é o caso desse projeto atual, por exemplo, mas se um dia a gente for para o Twitter ou para uma plataforma de vídeo, a gente ainda vai experimentar se o público interage bem com essas plataformas. E o marketing digital, ele tem essa característica de experimentação muito grande, porque você pode começar um projeto pensando em explorar muito uma coisa e acaba performando melhor em outra. A gente aqui no Grupo Pensar, embora os stories e o Reels, né, que são vídeos e que têm historicamente mais interação em alguns momentos, acaba não sendo muito por aqui. E aí, aqui, no caso, a gente funciona muito bem no feed, que eu quero dizer, o que não é usual de outras marcas e outras plataformas, outros clientes da minha empresa. Por isso que eu estou usando isso como uma coisa diferente do habitual, porque hoje os stories entregam melhor e tem mais interação, e aqui a gente tem um caso à parte, que tem a ver com o público-alvo, tá? A partir do momento que eu definir qual é o conteúdo, ele vai para todo mundo amanhã no primeiro post que eu fizer? Não, não vai. Então, se você tiver verba para fazer impulsionamento de post, você vai fazer para o seu público-alvo. Se você não tiver essa verba pensada, ou porque não pensou nessa verba, ou porque não teve essa verba, ou porque não tem interesse, as plataformas elas demoram um tempo para ter um engajamento que a gente chama de orgânico. Então, se você sabe que o seu evento vai ser lançado daqui a 30 dias, já começa a divulgação dele, já começa a contar. Por mais que às vezes você nem pode dizer o que é, porque você, sei lá, está dependendo de uma definição do Simpla, de alguma plataforma online para você poder bater o martelo na data, ou você tem a data e não tem o horário, mas vai contando a história. Não deixa para, vai ser semana que vem, e começar a divulgar hoje, porque até chegar na pessoa que tem que chegar vai demorar um pouco, né? Então, já começa pensando em ser consistente nessa divulgação para que as pessoas comecem a se falar, a conversar, a marcar, a compartilhar o teu conteúdo, para que, de fato, você consiga chegar no teu público-alvo, tá? Essa é uma notícia boa, que ela chega, as pessoas se falam, as pessoas compartilham no WhatsApp, compartilham nas suas próprias redes, então você consegue organicamente, sim, chegar no teu público-alvo, especialmente se você estiver falando a língua dele. E caso você não tenha esse tempo para poder ir contando essa história, você, de fato, tem que separar uma verba aí para poder comprar essa mídia que através de Facebook, que você patrocina os posts e esses posts você consegue escolher um pouco melhor como que a plataforma vai entregar isso para as pessoas que têm basicamente esse mesmo interesse. Então, por um cruzamento de dados, eles entregam. Então, e aí, depois de a gente trabalhar todas essas etapas do plano de divulgação, né, que é isso, assim, é importante que seja alguém que saiba fazer, né, contratar alguém que saiba fazer, porque realmente vai precisar de tudo, ter atenção de tudo isso que a Flá começou. De posse da identidade visual, a gente vai precisar inserir na nossa identidade visual, na nossa divulgação, as logomarcas dos nossos financiadores, patrocinadores, apoiadores. E aí, geralmente, existe um manual de aplicação dessas marcas. Vocês já devem, com certeza, já repararam que embaixo, né, do evento tem uma barrazinha de logo. E se a logo do governo federal é a última e a do Pensar Sim é a primeira, por exemplo, não é à toa. Tem uma regrinha que vai estabelecer quem aparece primeiro, quem aparece depois, como é que eu faço se o fundo for preto, como é que eu faço se o fundo for colorido. E isso é um trabalho mesmo, assim, que geralmente o quê? Tem alguém, algum produtor do evento que aprova internamente esse material, esse material de divulgação, digamos assim, aprova junto com a comunicação, passa lá para o patrocinador ou pelo responsável, né, do edital, pede aprovação, depois que ele aprova, aí a gente pode começar a divulgar. E isso, gente, pode dar problemas sérios, tá? Se não for feito, e assim, sempre é assim, eles falam, precisa aprovar com 5 dias de antecedência. Não é, a gente manda com 5, a resposta vem com 30.
Então, assim, quanto antes a gente conseguir fazer para ter uma resposta, para poder seguir, é muito importante. Depois que a gente fizer essa aprovação, o que é muito importante com o evento online também? É preparar um material de apoio. O que é isso? É um material em que os participantes vão buscar informações sobre aquele meu evento. É o que a gente manda para vocês. E para fazer isso, a gente precisa dedicar um tempo para fazer uma pesquisa, para verificar se as fontes são confiáveis. Até a Isa falou muito aí das plataformas, e uma maneira de você aprender a trabalhar com essas plataformas é praticar, não tem jeito, assim. E não tem outro jeito a não ser praticar, né? E como é que você pratica? Vendo tutorial, né? A gente que adora um tutorial de internet, né? Que diz que o YouTube ensina em tudo. Mas aí a gente vai pegar qualquer tutorial? Não, a gente foi lá, viu, assistiu, olha, esse aqui sim, esse aqui não. Então, assim, é todo um trabalho bem delicado, né, que precisa ser feito. Geralmente, né, quem faz é a pessoa que está ministrando a oficina, o palestrante, enfim, com o apoio da produção. Aí, no caso, né, como a gente é tudo, de novo, né? Então, a gente que parou para fazer isso com bastante carinho. E também é uma maneira de manter vocês engajados com a gente, né? O material de apoio ele não é obrigatório, né? É claro que a gente está falando Não, aqui de atividades assim que são oficinas ou um curso, uma masterclass, mas assim, um espetáculo, por exemplo, você não vai ter um material de apoio, né? Talvez você tenha um catálogo, né? Um folder, alguma informação a respeito do espetáculo, mas não necessariamente um material de apoio, aquilo é mais uma referência, né? Aí, depois, a gente vai cadastrar a nossa atividade na plataforma. Lembra que a Isa falou isso é, por exemplo, uma vantagem do Simpla, porque quando a gente coloca o nosso evento na plataforma, a gente já começa a ser visto, né? Então, assim, quanto antes a gente colocar, mas aí para a gente colocar, a gente já tem que ter a identidade visual, a gente já tem que ter a aprovação de marcas, né, das logomarcas, a gente já tem que ter tudo definido, qual dia que vai ser, enfim. A gente pode ficar ansioso para fazer isso, mas a gente só pode colocar quando já tiver tudo definido. Para não dar também contra-informação, né? Se você lança lá uma informação que está faltando, por exemplo, a hora que vai ser, aí você vai ter uma porção de gente lá mandando mensagem, mas que horas? Qual é o dia? Qual que é o conteúdo? Quem é que vai? Então, se você não tiver, dá esse problema, né? Aí, ideia, eu só vou fazer acrescentar uma informação em relação a isso, que aqui no caso falamos de Simpla, mas isso para qualquer plataforma, tá? Se for, por exemplo, o YouTube, você vai ter que cadastrar lá, colocar o título do seu evento, colocar aquele textinho na descrição ali apresentando as informações que você achar relevante. Então, em qualquer plataforma, você tem que cadastrar ele antes, né? Antes de começar ali a divulgar. E aí e para isso aqui para o cadastro também fica a lição lá da Flávia do marketing digital. Colocar as informações que são relevantes primeiro, né? O que vai prender o meu público de cara, né? Coloco de cara, depois eu vou complementando o que é mais importante, porque é médico mais importante e por aí vai, né? Porque é isso, né? Um jeito de você atrair as pessoas também. Mas olha, no evento online é isso. A gente precisa testar de novo, retestar. É muito assim. Teve o primeiro teste, por exemplo, que eu fiz. Eu trabalho com isso. Eu fui fazer o primeiro teste com a Isabela. Meia hora depois eu já estava. Calma. Porque assim, é uma coisa que é chata, mas é necessário. É necessário porque se tratando de conexão de internet, se tratando de iluminação, tudo pode acontecer. Então, quanto mais vezes, né, e quanto mais cenários a gente prevê, mas se a luz apagar, mas se a internet faltar, uma coisa assim que é o primeiro mandamento do evento online: usem cabo de conexão, não confiem no Wi-Fi, né? Não, o Wi-Fi ele não tem Wi-Fi no Brasil que seja confiável para a realização de evento online. A gente sempre tem que ter o cabo por causa da Mas tem um porém. instabilidade que dá.
Tem um porém, né, Déia, que hoje em dia é muito mais difícil de conseguir uma internet cabeada. E isso, gente, Exato. os computadores não estão mais vindo com entrada desse cabo Cabo. da internet. Então, assim, a gente procura, a gente que está responsável pelo evento, por exemplo, eu e a Andréia aqui, a gente está com a internet cabeada para evitar que fique oscilando, porque o Wi-Fi, ele oscila. Né? Não sei se vocês perceberam, por exemplo, na hora que a Flávia estava falando, a gente teve algumas oscilações, por melhor que seja o Wi-Fi da pessoa, a internet às vezes ela não consegue uma estabilidade constante, né? Exato. Mas eu já lidei com vários convidados que não tinham como fazer internet cabeada. É um risco, mas é um risco que também as pessoas entendem porque está todo mundo nessa situação, né? Tem muita gente nessa situação. Relatório, elaboração de relatório parcial. Gente, tem muita gente que treme, né? Só eu ouvi falar, ai meu Deus, relatório. Mas, assim, dica, né? Dica e não é nem dica, é essencial. Comecem a preencher o relatório ainda na fase de pré-produção. Porque, a gente vai olhar o que a gente precisa entregar na contrapartida, já na pré-produção. Então, a gente já começa a relatar as estratégias que a gente está adotando para cumprir a contrapartida. Então, a gente já vai colocando lá. Depois, esse relatório, geralmente ele é apresentado junto com a prestação de contas. E aí existem vários modelos de relatório, né? Os patrocinadores geralmente enviam um modelo, e aí tem modelos que são mais quantitativos, né? Que vai relacionar o orçamento com cada etapa que a gente tinha dito que ia fazer. Tem outros que são mais subjetivos, que a gente vai só contando o que aconteceu, mas aí é importante a gente salvar os links. Olha, aí dentro disso tem uma dica. Não confiem na memória de vocês. Porque é muita coisa que a gente faz, né? Então a gente acaba esquecendo. Depois eu coloco isso no... Não. Vão guardando o link, vão tirando print, vão fazendo tudo para a gente. O máximo de informação é melhor do que esquecer de colocar alguma coisa no relatório. Então, já ali na fase de pré-produção, a gente começa a escrever esse relatório. Depois disso, a gente tem uma coisa que eu adoro fazer, que é os pagamentos. Adoro pagar as pessoas. E aí a gente vai depender de como a gente acordou no nosso contrato, né? Às vezes a gente fala, olha, a gente paga uma parte no início, uma parte no meio, outra parte no final. Vai depender do que a gente combinou ou com o fornecedor, com a equipe. Observar o que está escrito lá na exigência da prestação de contas, se eu tenho que pedir nota fiscal, se eu tenho... Gente, edital é chato, assim, é chatinho, né? Mas a gente entende também que é o dinheiro público, a gente tem muito carinho com o dinheiro público, né? Porque o dinheiro público é o dinheiro nosso, é o dinheiro de vocês, né? Então a gente tem muito cuidado. E aí tem várias coisas, né? Vários editais exigem que a gente abra uma conta só para isso. E aí a gente tem que prestar conta, a consolidação financeira é o extrato com a nota e com o comprovante de pagamento. Então tem que estar tudo certo. Eu não posso ter uma nota no nome de uma pessoa e o comprovante de pagamento no nome da tia da pessoa. Vai dar ruim, né? Então a gente precisa observar o que a prestação de contas está pedindo para a gente e fazer exatamente. Uma coisa também que a gente costuma fazer, muito trabalhando com os eventos, até sobre aquilo que a gente falou da sobreposição de função, que às vezes a pessoa acaba fazendo mais. Eu gosto sempre de olhar, né? Nossa, mas será que a pessoa, né, esse meu fornecedor ou essa pessoa da minha equipe está trabalhando mais do que eu pedi? Será que eu consigo dar um plus, assim? Será que... Né? Então, é sempre bom ter um carinho, aquela palavra de ordem, né? O combinado não sai caro, a gente faz o combinado e a gente observa, né? Como é que está sendo a entrega. É muito bom a gente ter a possibilidade de fazer esse carinho mesmo, né? Em quem está trabalhando com a gente, né? Quando o orçamento permite, sim. Quando o orçamento... quando não permite, gente, a gente chama com uma cerveja. Eita, pode falar essas coisas. Online, viu, gente? Online.